Um jogo importantíssimo pela divisão de acesso do Campeonato Paranaense na sexta-feira. Vai encarar o Araucária. O Araucária que ainda não venceu, né? 0 é o saldo ali do Araucária em número de vitória. Então é um adversário teoricamente em que o Paraná tem condições de vencer com certa tranquilidade, mas o time, claro, vive um momento muito tenso, porque depende desse resultado para ter chance ainda na última rodada de conseguir a classificação e quem sabe ainda brigar pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense, que é algo de extrema importância, né, Mari, para o Paraná conseguir ter perspectiva, né, de futuro numa competição, conseguir inclusive alinhar os seus problemas financeiros. É isso, Jana, boa tarde aos nossos colegas e também aos ouvintes da Jovem Pan News. O Paraná tá decidindo a vida dele aí nesses últimos jogos do Campeonato Paranaense na divisão de acesso. É um jogo super importante contra o Iguaçu, a gente vem falando isso há alguns jogos já, né? É o jogo da vida do Paraná. O Paraná ainda tá vivo na divisão de acesso e precisa vencer mais esse jogo para continuar sonhando então com o acesso na última rodada, mas para isso o Paraná também vai depender de outros resultados. O Paraná precisa vencer. Se perder, o Paraná já pode estar fora de novo, pode não ter mais chance de classificação. E aí o técnico Fael vai ter algumas mudanças na equipe, vai estar sem 3 titulares, né? A gente falou, o Liliu, o Romarinho e o Luiz Roberto não vão atuar nessa partida. Então vai ter algumas mudanças na equipe. Vai ser um jogo, para ser um jogo não complicado, né? Não vamos também desmerecer o Araucária, mas o Araucária não venceu ainda na competição, como tu falou, Jana, não tem nenhum ponto, nem empatou. Então é um jogo em que o Paraná precisa vencer e precisa vencer fazendo gols, né, Dal? Que a gente falou sobre isso durante a semana, porque o Paraná precisa tirar o saldo de gols aí, principalmente porque o Paraná, ele pode brigar, né, com todas as combinações de resultados, o Paraná pode brigar com o Andraus, e daí o Andraus na última rodada, o Andraus tem atualmente um saldo de gol de 8 gols e o Paraná tem um saldo de 2 gols, então isso pode fazer a diferença aí na última rodada para o Paraná conseguir a classificação. O Paraná que foi o rei do empate aí, né, na divisão de acesso. Se empatar, não tem mais chance. Como que fica, assim, as chances caem demais, né? Se empatar... Vai depender de todo mundo. Vai depender de todos os outros jogos, porque assim, o Iguaçu ainda tá na frente do Paraná e o Iguaçu é a equipe que tem a tabela mais tranquila, digamos assim. Eu vou falar um negócio, Maria, eu acho que o Paraná na questão do Andraus, não. Eu acho que eu prefiro ver o Paraná com a Apucarana ali, porque eu acho que porque o Andraus joga em casa contra o Apucarana nessa rodada. Isso, né? Então eu acho que vai ser bom essa situação, né? O Paraná vencer o seu jogo e o Andraus vencer o Apucarana. Vamos ver os jogos que tem nessa rodada. Só pra gente confirmar aqui, sexta-feira, Paraná e Araucária, né? O jogo que a gente tá falando agora, que a Mari vai falar mais ainda sobre o Paraná. Aí no sábado, também na Vila Capanema, jogo Paraná, 7h30, tá? Você acompanha com a gente aqui na Jovem Pan News. Andraus e Apucarana no sábado, às 3h30 da tarde. Também 3h30 no sábado tem Toledo e PSTC lá no estádio... Perdão, esse no domingo, lá no estádio 14 de dezembro. Domingo, completando a rodada, tem Iguaçu e Grêmio Maringá, 3h30 da tarde. E o Patriotas enfrenta o Laranja Mecânica aí, 5h30 da tarde, na Vila Belmiro, fechando a rodada de número 8 na Vila Capanema. Eu falei Vila Belmiro? Meu Deus, cara. Tinha falado que o Manga era santista agora há pouco aqui, né? Falei Vila Belmiro. Desculpa, viu, gente? Vila Capanema, então Patriotas Laranja Mecânica. Então, assim, pra mim o jogo principal dessa rodada, além do Paraná ganhar, é claro, é o Andraus vencer o Apucarana. Porque daí o Paraná chega aos mesmos 13 pontos que hoje o Apucarana tem e é o terceiro. Isso. Só que daí o que a gente tá contando também é que o Iguaçu, que está à frente do Paraná, tem o mesmo ponto, a mesma pontuação do Paraná e está na frente por causa do número de vitórias. O Iguaçu tem 2 jogos relativamente tranquilos. O Iguaçu enfrenta o Grêmio Maringá e o Araucária. Pega o Grêmio Maringá nessa rodada e o Araucária na última rodada. Então o Iguaçu ficaria à frente do Paraná Clube, mesmo se vencessem os 2 jogos. Aí o Apucarana e o PSTC teriam, né, que perder. O PSTC enfrenta aí o Toledo e o Andraus.
Então, contando que o PSTC vença o Andraus e o Apucarana vença o Andraus também, digamos que o Andraus perca os seus 2 jogos, o Andraus cairia para disputar com o Paraná essa última posição, e aí dependeria do saldo de gols. Eu acho bem difícil o Andraus brigar nessa com o Paraná, porque o Andraus está a 5 pontos de distância do Paraná. E tem mais qualidade que o Paraná, disputar, né? Se a gente for olhar... Eu acho mas que é o que assim, PSTC pode se complicar mais. O PSTC, ele vem com tudo agora para tentar a classificação, né? E o Andraus e o PSTC acho que dá uma boa briga, assim como o Apucarana. Mas o Toledo ainda tem chance. Tem chance de escapar. E o Toledo e o PSC pega o Toledo lá no estádio 14 de dezembro. E inclusive lá no 14 de dezembro eles fizeram promoção, né? Então o ingresso até sábado meio-dia custa R$10. A ideia é lotar o estádio. Claro que o Toledo é um time muito jovem e tem as suas dificuldades aí na divisão de acesso, mas eu acho que vai jogar na base da vontade para tentar pontuar em casa e escapar lá de baixo, né? O Paraná, ele pode entrar na zona de classificação nessa rodada. Para isso ele precisa vencer o Araucária. O PSTC não pode vencer o Toledo. Aí o Toledo precisa, e o Iguaçu não pode vencer o Maringá. Aí o Paraná consegue entrar na zona de classificação nessa rodada. Daí seria interessante, porque daí dependeria só de si na última rodada. Tudo bem que pega o Patriotas, né? Pega o líder, mas... Só que a tendência é o Patriotas ganhar o seu jogo e já estar classificado em primeiro na última rodada, independente do que aconteça. O Patriotas pega o Laranja Mecânica, que tem 9 pontos hoje, é o 7º colocado. Se o Patriotas vencer, ele chega a 22. Ninguém chega a 22. E o Paraná não vai poder ainda ter torcida nesse jogo do Patriotas? Não ainda, né? Nessa primeira fase, nenhum jogo. O Paraná só vai poder ter torcida a partir da segunda fase, se o Paraná conseguir a classificação. Sim. O Vitor Garcia falou que o Araucária tem chance também. Não tem. Não, o Araucária já está rebaixado. Tem 6 pontos a disputar e o 8º tem 7. Tá cumprindo tabela, quem sabe fazer um golzinho de honra, mas e eu aquele acho negócio difícil. Que a gente falou durante a semana, né, Jana, Mari, que o Paraná precisa fazer saldo, precisa fazer gol. É importante até mesmo para conseguir ter dar uma moral pro time para jogar contra a equipe do Patriotas na última rodada, porque hoje o Araucária tem uma campanha bizarra, né? 3 gols marcados, 24 gols sofridos, nenhuma vitória, nenhum empate, 7 jogos, 7 derrotas, né? É o time que foi o mais violento até aqui, porque levou 30 cartões amarelos, levou 6 cartões vermelhos. Então é bastante coisa para a equipe. Vale lembrar que a equipe do Araucária, ela tá jogando a segunda divisão porque o União Beltrão desistiu de participar. E aí o Araucária, que ficou em 3º lugar na 3ª divisão do Campeonato Paranaense, ficou com a vaga então na segunda divisão, aí na divisão de acesso. Por isso o Araucária vem jogando, né, a segunda divisão. Talvez não tivesse tão preparado assim para jogar essa competição, né? E eu só queria dizer que o Iguaçu vai ganhar as duas e vai classificar, tá? Então o Paraná precisa torcer contra o PSTC. Agora você pode torcer pro Iguaçu. Não. Tarcísio, próxima vez que esse cara quiser entrar, você não deixa, tá? Não, deixa ele continuar falando. Ele foi ali e abriu o próprio microfone. Deixa ele continuar falando, porque ele falou que... abusadinho, ele aprendeu agora. Foi o Tarcísio que abriu, como você falou com o Tarcísio, eu fechei e aí eu abri de novo, só pra deixar claro. Deixa ele fazer um comentário relevante. Deixa ele continuar falando, porque tudo que ele fala dá ao contrário. É verdade. Então deixa ele continuar falando. Verdade, falou que o Iguaçu ia ganhar do Paraná. Inclusive, o Paraná foi lá e venceu. Depois de tanta dificuldade nessa divisão de acesso, que não vencia ninguém, né? Tinha vencido só o primeiro jogo contra o Toledo. E o Paraná não vai poder contar com o Liliu, né? Ele já tem ideia de qual atacante vai suprir essa necessidade. Nem com o Liliu, nem com o Romarinho, né? Que Gadelha e quem? É o Gadelha. É o Gadelha. A cara do Dal. Não. E quem no lugar do Romarinho, no caso? É o Gadelha, no lugar do Romarinho, provavelmente o Diogo Carlos ele coloque, ou o Tanque. O Diogo pode jogar do lateral direito também. O Luiz Roberto tá fora também, então... Mas o Luiz Roberto... o Diogo Carlos joga na lateral esquerda, ele jogou, tá? Mas ele já jogou na lateral direito também, né? E aí, sem o Luiz Roberto, a tendência é que entre o Radesh. Sim. Ok. A tendência é que entre o Radesh. A última vez que o Radesh entrou foi muito legal. Ele saiu com 20 minutos do primeiro tempo, né? Mas ele saiu também pro Marcão fazer aquela salada que ele fez no jogo, né? Foi o jogo que ele foi, porque ele foi demitido, não foi? Foi depois desse jogo que o Marcão saiu, né? Que daí ele tirou o Radesh,
puxou o Luiz Roberto, que estava na esquerda, para a direita, e botou o Diogo Carlos, que estava no ataque lá na lateral esquerda. Então foi isso que o Marcão fez naquela partida. A tendência é que seja o Radesh, que é o reserva, o substituto direto, né, do Luiz Roberto, mas podemos ter mudanças aí, porque o Fael já fez várias mudanças na equipe, mas a tendência é essa, no lugar do Romarinho, provavelmente o Tanque.